Bom, pessoal, a gente vai ver então a importância dos gráficos, né? Qual a importância na nossa vida cotidiana? Então, assim, eles podem acontecer de várias formas, né? E principalmente ele serve para quê? Para comunicação visual, né? Então, aí na página 74 da apostila, tem aí a situação de aprendizagem 4, atividade 1. Então, ele está mostrando aqui duas situações, né? Duas placas. Né? E você vê que aqui é uma placa que está totalmente escrita, né? Expressamente proibido cortar árvores nesse bosque, ao passo que essa aqui vem na forma de figura, não é? E nessa figura aqui, a mensagem é exatamente a mesma, proibido, nesse círculo cortado, proibido o quê? Cortar árvores, tá? Então, quando você analisa essas duas aqui, você tem essa proposta de quais dessas duas para você é a que chama mais a atenção. Foi falado sobre isso aqui, se você quiser saber mais a fundo, na aula do Centro de Mídias do dia 20 de julho, ok? Agora observe aqui embaixo. Exercício 1.1. Analise as duas formas propostas para a divulgação do percentual do rendimento de turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola. Então aqui a gente tem o percentual do rendimento bimestre a bimestre das turmas do 9º ano, tá? Então, nós temos nono W, X, Y e Z. E aqui o rendimento de cada um deles bimestralmente. Na página seguinte, tem duas situações, onde ele vai demonstrar para vocês duas formas, uma das formas de representar aqui, ó, através do gráfico. E percebam que aqui ele fala rendimento anual médio. Quando ele usa médio, você observa aqui, olha, que tem só uma coluna representando cada série, cada 9º ano. Ou seja, quando ele fala médio, se eu observar a tabela da página anterior, eu vou ver que eu tinha o rendimento do nono W, do nono X e assim por diante, bimestre a bimestre. Quando ele fala em médio, ele calculou a média. Vamos calcular então. Bom, então, aí a partir do momento dessa representação gráfica que nós temos aqui, né? Ele está perguntando qual das duas formas de divulgação de resultados lhe chamou mais atenção. Por quê? Bom, aí é pessoal, né? Se você prefere na tabela da página anterior ou no gráfico dessa página aqui. Aí ele fala assim, as questões para a gente refletir. A partir dos dados apresentados, responda as questões abaixo. O que significam na tabela 1, aliás, o que significam os percentuais apresentados na tabela 1 e no gráfico 1? Então, na tabela, vou por aqui, ó. Na tabela, o que representam esses dados? Nada mais é que a porcentagem do rendimento por bimestre. Enquanto que no gráfico 1, o que o gráfico está me mostrando? O gráfico está me mostrando o rendimento médio. Rendimento médio dos alunos do 9º E, dos alunos dos nonos anos. Ok? Então, enquanto a tabela mostra o percentual ou a porcentagem do rendimento por bimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto, o gráfico ele está ilustrando a média de cada um dos nonos anos. A letra B. Qual das turmas do 9º ano do ensino fundamental obteve o melhor rendimento médio anual? Rendimento médio anual. Vou olhar aqui, ó, rendimento médio. Quem obteve o melhor? Aqui, o nono Z. Você utilizou a tabela 1 ou o gráfico 1 para responder o item dessa atividade? Justifique. Bom, para justificar aqui, depende do que você gostou, então essa resposta aqui ela vai ser pessoal. Você vai escrever aquilo que você achou.
Então, voltando lá para a página 74, percebam aqui, ó, a situação que eu tenho bimestralmente. Então, eu vou calcular a média, por exemplo, do nono ano W. O nono ano W, a média vai ser os 70% do primeiro, mais os 60% do segundo, mais os 70% do terceiro, mais os 50% do quarto bimestre. Tudo dividido por 4, porque eu estou somando 4 bimestres. Eu vou tirar a média. Quando eu efetuo essa soma aqui, eu vou chegar em 250 dividido por 4. 250 dividido por 4 vai dar 62,5%. Esse é o rendimento médio do nono W. A mesma coisa para o nono X. Eu tenho 40%, mais 40%, mais 30%, mais 50%, dividido por 4. Daí eu vou ter aqui 160 dividido por 4. Logo, o meu nono W, eu vou obter 40%. Para o nono Y, eu vou ter 10%, mais 15%, mais 20%, mais 30%. Dividido por 4, porque estamos comparando 4 bimestres. Daí nós vamos ter 75 dividido por 4, logo, nono Y, a média do bimestral do rendimento é de 18,75%. E, finalmente, o nono Z, 60, mais 70, mais 90, mais 60, totalizando 280 dividido para 4. E 280 dividido por 4, 70%. Certo? Agora, com isso, nós podemos analisar o gráfico, ó, da página anterior. Da página que vem na sequência. W, que é o amarelo, 62,5%. Tá? Percebam que esse gráfico está em perspectiva. O Y, o X, 40%. Temos aqui o nono Y. O meu nono Y deu 18,75, tá mais baixinho. E o nono Z, 70%. Bom, agora a gente vai mostrar aqui para vocês os diferentes tipos de gráficos, né? O que a gente costuma mais utilizar, ele é o de barras ou colunas, que consiste em barras retangulares ou colunas retangulares que tenham a mesma largura e o comprimento dele é proporcional ao que representa. Então, as barras aqui, elas podem ser horizontais, como as aqui de baixo, ou verticais, como essa daqui, tá certo? Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico de coluna empilhada, ó. Tá representando aqui a reprovação de uma turma, né? Os índices de reprovação. Então, aonde está em azul mais claro, são os alunos que nunca foram reprovados. E aonde está em laranja, o que já foram reprovados pelo menos uma vez. Então, de uma turma aqui de quase 30, deve ser em torno de 29, nós temos aqui aproximadamente 8 já reprovaram e o restante não reprovaram. Já no nono X, ó, você observa que é bem pequenininho, então deve ser um aluno reprovado e para 30, 29 que não reprovaram. Essa aqui deve ser em torno de 3 alunos que reprovaram e o restante da sala não reprovou. Então, esse aqui é um gráfico de coluna empilhada. Os dois dados estão na mesma coluna. Já aqui, ela é agrupada, ou a gente chama colunas múltiplas, porque o que acontece? Os mesmos dados que estão nessa daqui estão separados aqui, uma coluna para cada um. Uma coluna para os retidos, uma para quem já reprovou e uma coluna para quem não reprovou. Tá vendo? Temos também a mesma coisa, barras empilhadas e barras agrupadas. Percebam que a diferença do coluna empilhada
para o barra empilhada é que coluna é na vertical e a barra é horizontal. A mesma coisa para as colunas agrupadas e barras agrupadas, ok? Essa é a diferença. E aqui você acompanha, por exemplo, aqui ó, nono Z, que é azul, não foram reprovados. 20 alunos não foram reprovados. Ao passo que aqui, ó, tá quase na metade de 0 a 10, ó. Quase na metade, que não é a metade. Então, provavelmente 4 alunos já reprovaram, ao passo que 20 não reprovaram. E aí vem um questionamento, com base na análise dos gráficos, o que você escreveria a respeito do resultado da pesquisa? Qual gráfico você escolheria para divulgar essa pesquisa? Por quê? Então, desses 4 aqui, qual que você achou melhor, de melhor interpretação? Aquele mais fácil de visualizar. É esse que você vai responder lá embaixo. Por isso que aqui eu coloquei pessoal, ó. Tá certo? Você vai ver qual dos 4 você acha que é o mais fácil. E desses 4, você vai escolher um e vai dizer o porquê. Já na página 77, a gente tem o gráfico de setores ou gráfico circular, também chamado de pizza, gráfico de pizza. E ele é muito utilizado, que é de fácil visualização. Ele é conveniente quando a gente compara pequenos setores. O que é setor? Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma circunferência. Ela tem 2 setores, ela tem 2 fatias, uma fatia mais grossa e uma fatia mais fina. Tá vendo? A gente percebe que nesse gráfico aqui, ó, se nós fizermos um X aqui, essa parte nada mais é do que 1/4 do círculo. Se o total em percentual é de 100%, então nós teríamos aqui que 25%, que é essa fatia, 1/4, né? São aqueles que já foram reprovados pelo menos uma vez. Ao passo que o restante, ó, se você imaginar aqui uma divisão, ó, 25, 25, 25, 75% nunca foram reprovados, tá? Já no nono X, a gente percebe que a fatia dos reprovados é bem menor, não é? No nono Y, ela é um pouquinho maior que do X, porém menor que a do W. E o Z, que chega muito próximo aos 25%, deve dar em torno de uns 20% aproximadamente, tá? Então, o gráfico circular, ele é de muito fácil visualização, ok? Então, aqui o que pedia nesse exercício 4.1, só analise os gráficos, eu coloquei aqui, né, tá escrito, analise os gráficos a seguir e escreva uma notícia para divulgar o resultado da pesquisa. Não precisa pôr, eu quero que vocês só analisem, só olhem, tá? De posse desses 4 gráficos, a gente percebe que a sala, em nível, quando a gente fala de alunos reprovados, o nono X é que tem menos alunos reprovados, que já foram reprovados uma vez, tá certo? Consequentemente, o número de quem nunca foi reprovado é bem maior.